Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para a turma de Física Geral 2. Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Luciano Adley e na live de hoje a gente vai comentar e dar algumas orientações sobre a nossa provinha do módulo 5, né, que começa na quinta-feira, tá bom? Então, antes de entrarmos aí nos detalhes da atividade 4 que a gente está discutindo, eu vou apresentar a estrutura geral da nossa provinha. Basicamente, o seguinte, registremos aqui para ficar gravado. A prova terá duas partes. Uma parte dessas é individual, cada um de vocês receberá um formulário para ser preenchido individualmente, portanto, e a segunda parte é uma parte feita em grupo. Portanto, a nota dessa avaliação é composta de duas partes. Uma individual, cada um receberá um formulário e irá naturalmente responder as questões nesse formulário, com o seu nome e sua identificação, e a segunda parte é, como as atividades têm sido, em grupo. E o total dessas duas notas comporá a nota de cada um de vocês nessa primeira provinha, tá certo? Então a provinha começa na quinta-feira e vocês terão um dia inteirinho, 24 horas, um pouco mais, para entregarem as duas partes, a parte individual e a parte feita em grupo. Muito bem? Então é isso. Logo depois da live, a gente dá outros detalhes e esclarecimentos, caso vocês queiram saber mais algum desses. Vamos dar uma passada na nossa atividade número 4. Muito bem? Então, estamos aí com um formulário referente à atividade 4, voltando aqui para conferir, veja lá. E as questões são relativas ao fenômeno de ondas mecânicas e alguns elementos fundamentais para o estudo dessas ondas. A primeira questão é a questão teórica. Analise as afirmações seguintes, 3 afirmações, e você vai verificar qual ou quais são verdadeiras, qual ou quais são falsas. A primeira, ondas mecânicas são aquelas que se propagam somente em meios elásticos. Isso é exatamente a característica fundamental de uma onda mecânica. Lembre-se que tem dois tipos, essencialmente, que nós analisamos. São as mecânicas e as eletromagnéticas. Essas aqui têm um comportamento particularmente distinto, não é? Elas não requerem meio material para se propagar. Inclusive, como eu dei exemplo na videoaula, o robozinho ou os robôs que estão explorando Marte nesse momento enviam para cá esse tipo de ondas, que podem, evidentemente, se propagar no vácuo, não é? E a informação número 4, aliás, a 2 e a 4, dizem respeito a pulsos, que são perturbações produzidas no meio. Pode ser um meio material ou não. No caso das mecânicas eletromagnéticas, a afirmação 4 diz que elas são constituídas exclusivamente de pulsos transversais. Nós vimos lá que há dois tipos essencialmente, na verdade, podemos ter um tipo composto, mas essencialmente os formadores de pulsos são de natureza transversal ou longitudinal, conforme a vibração associada ao fenômeno ondulatório. Se essa vibração é perpendicular à direção em que a onda se propaga, ou se é paralela à direção em que a onda se propaga. Então, essas 4 afirmações são questões absolutamente teóricas e foram apresentadas na videoaula introdutória. Imagino que você não vai ter dúvida aí para fazer essa primeira. A segunda também, né? Veja lá. Pulsos mecânicos longitudinais são perturbações produzidas em que tipo de meio? E aí, aqui nas opções, você tem lá, ó, meio condutor, meio isolante, meio elástico, seriam as 3 opções, né? Qual das 3 completa fisicamente de modo correto essa afirmação? De modo que as partículas desse meio vibrem, direção, ó, paralelamente ou perpendicularmente a quê? A direção em que o pulso se propaga. Então, lembre-se lá da experiência com a mola, né? A mola é um meio em que a gente pode produzir facilmente esses dois tipos de pulso, ou o longitudinal ou o transversal. E na segunda parte,
diz aí o seguinte: os transversais, ou seja, os pulsos transversais, são perturbações em que as partículas do meio vibram paralelamente, perpendicularmente, à direção em que o pulso se propaga. Exatamente a distinção entre os dois tipos mais frequentes de ondas que nós podemos produzir, ou que encontramos na natureza: as transversais e as longitudinais. Então, é uma questãozinha também bem tranquila, com base no que foi comentado lá na videoaula. Enunciado para as questões seguintes, 3 a 6. Na videoaula, nós apresentamos um oscilador mecânico. É um dispositivo que, nesse caso, vai se movimentar continuamente e ininterruptamente para cima e para baixo. Então, ele sobe e desce, desce e sobe. Cada vez que ele se movimenta, ele vai movimentar uma corda elástica, cuja extremidade está ligada ao oscilador. Então, quando ele se movimenta para cima e para baixo, ele produz uma perturbação, um pulso na forma 2. Quando ele se move para baixo e de novo para cima, ele produz um pulso do tipo 1. Então, é essa a situação física em que a gente vai analisar a questão número 3. Primeiro item: cite duas grandezas que determinam a velocidade dos pulsos que se propagam na corda elástica. Nós mostramos um vídeo lá, em que é feita uma experiência com vários meios, cordas e tubos elásticos e molas também. E lá fica claro quais são os dois fatores fundamentais. Estão ligados à concentração de massa, massa por comprimento, também chamada densidade linear de massa, e a tração a que esse meio, essa corda, ou essa mola, ou esse tubo elástico está submetido. Basicamente, esses dois fatores. Perguntinha direta: qual o nome do pulso transversal 1 e 2? Então, veja lá. Que nome se dá a esse pulso e que nome se dá a esse pulso? São nomes bem sugestivos, não é? Inclusive, nas ondas que a gente costuma ver se propagando na superfície do mar, é comum a gente usar essas expressões, né? É a famosa crista e vale. São os nomes comumente atribuídos a esses dois tipos de pulso. E no item número 3, enuncie 3 propriedades gerais das ondas mecânicas transversais. Então, lá na primeira videoaulazinha sobre esses conceitos, a gente comenta. Uma onda mecânica transporta, por exemplo, energia ao longo do meio em que ela se propaga. Transfere energia para os pontos do meio. E eles vibram, se movimentam, adquirem energia, no caso cinética e potencial, graças à energia transferida ao longo da propagação da onda, transmitida, portanto, aos pontos do meio. Então, essas 3 propriedades estão muito bem enunciadas lá na videoaula relativa a esse assunto. Questão número 4. Responda: qual das ilustrações seguintes melhor representa a trajetória descrita pelo ponto P da corda? Então, vamos voltar lá. Veja lá. Ponto P. Nesse momento, a partir desse momento, qual é a trajetória descrita por esse ponto? Como nós verificamos na videoaula, à medida que os pulsos transversais passam pelo ponto P, ele vai descrever um movimento transversal. Exatamente por isso, o nome que a onda tem. Portanto, uma dessas 4 trajetórias indica exatamente o movimento transversal de cada ponto, né? Então, você vai escolher aquela que descreve fisicamente esse movimento transversal. Questão número 5. Essa tem que pensar um pouco. Está associada diretamente com a número 4. Cuidado para não se enganar aqui. Qual dos vetores seguintes melhor representa a velocidade instantânea do ponto R? Naquele instante, qual é o vetor velocidade do ponto R? Veja lá, olha o ponto R nesse instante. A velocidade do ponto R é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para a diagonal, né? Qual é a direção da velocidade? Então, evidentemente que você tem que lembrar que o movimento de qualquer ponto da corda, não só o ponto P, é um movimento transversal. Portanto, há uma única direção no movimento de cada ponto da corda. Transversal. Portanto, dentre as velocidades aqui,
só poderá corresponder à velocidade do ponto R a direção transversal, certo? Ah, tá, e o sentido? O sentido, sim, pode mudar ao longo dessa direção transversal. O nosso ponto P ou R poderá, nesse instante, estar no movimento ascendente, ou seja, subindo, ou descendente, descendo. Tudo dependerá do quê? Tudo dependerá dele estar sendo atingido naquele momento por um pulso do tipo crista ou do tipo vale, não é? Então veja que nesse instante o nosso ponto R está sendo atingido por um pulso do tipo crista. Lá na nossa videoaula a gente mostrou uma animação. À medida que esse pulso crista passa pelo ponto R, o que acontece com ele? Ele sobe, depois desce, não é? Então, nesse instante aqui, veja que o pulso ainda não passou integralmente pelo ponto R. Ele ainda não atingiu o ponto máximo, o topo da crista, não é? Ele está subindo, portanto, nessa situação. Então, tá aí, questãozinha número 5, né? Com um brinde grande aí para vocês. Enunciado agora para as questões de 6 a 13, referentes à situação física da imagem 1. No instante t igual a zero, temos uma corda que está horizontalmente posicionada, ligada lá ao nosso oscilador, como você viu na videoaula. Então, o oscilador entra em movimento e produz uma onda que tem esse perfil com as unidades referentes às medidas de grandezas da onda em centímetro. Então, temos aí duas medidas, 5 centímetros e um comprimento de 24 centímetros. Questão número 6 pergunta, entre esses instantes 0, veja lá, de novo, instante 0 é o instante em que a corda iniciará o seu movimento provocado pelo oscilador, até o instante 0,6 segundos em que essa foto da corda foi tirada. Entre esses dois instantes, veja lá, o oscilador executou quantas oscilações? Hã? Lembra-se lá? Vamos voltar mais um pouquinho só para ficar claro, devagarinho, para você não ficar tonto. Então, veja lá. Hã? Cada vez que o oscilador completa uma oscilação, são gerados os dois pulsos, crista e vale. Perfeito? Então, isso corresponde a uma oscilação completa do oscilador. Sobe, desce, meia oscilação, desce, sobe de volta para o ponto inicial, uma oscilação completa. Então, no movimento de oscilação completa, né, suponhamos tempo zero aqui, veja lá, ó, subiu, desceu, metade da oscilação, produziu-se uma crista. Desceu, subiu e retornou ao ponto original, produziu-se um vale e, portanto, aí se completa uma oscilação da fonte. Então, sempre que a fonte completar uma oscilação nessas condições, é gerado um conjunto crista e vale. Então, volta lá. Veja como essa ideia, então, fica clara. Né? Nesse caso, basta contar. Não é? Então, contando, você vai descobrir quantas oscilações completas aconteceram. Cada crista vale corresponde a uma oscilação. Então, aqui já temos uma, duas, e aí você vai ver ao final quantas foram. Né? 2, 3, 6 ou uma oscilação e meia. Questão número 7 pergunta, qual é o período da onda produzida na corda? Quantos segundos? Então, o raciocínio qual é? Veja lá. Entre o início do experimento e a foto da imagem 2, se passaram 0,6 segundos. Então, veja lá. Nesse tempo total de 0,6 segundos, quantas oscilações foram feitas? Lembra-se, período, em geral, é o tempo de uma oscilação completa, de um determinado fenômeno periódico, seja a oscilação de um bloco preso a uma mola, ou seja, a oscilação dos pontos de uma corda elástica, como nesse caso. Portanto, em 0,6 segundos, quantas oscilações completas foram? Não é? Lembre-se que o período é o tempo gasto em uma oscilação. Portanto, você pode, a partir da resposta da número 6, descobrir, então, por esse raciocínio físico, qual é o período da nossa onda. Né? Período é tempo para uma oscilação. Aqui você descobriu quantas foram em 0,6 segundos. Só fazer a proporção, que você vai descobrir com certeza.
Questão número 8, qual a frequência da onda? Lembrando sempre, em todo fenômeno periódico, qual a relação entre período e frequência? Um é o inverso do outro, certo? Período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Conhecendo um, o inverso dele é o valor do outro. Então, se você conhece na número 7 qual o período, 1 sobre ele será a frequência. Claro, lembrando, a unidade de frequência no sistema internacional é Hertz, exatamente 1 sobre segundo. Né? Por definição, é denominado Hertz, em homenagem a Frank Hertz, grande físico do século XIX. Questão 9, qual a frequência angular da onda? É o ômega. Lembra-se da definição geral? Ômega é sempre 2π sobre o período, em todos os fenômenos periódicos que a gente possa estudar. Então, se você já conhece o período, aqui na número 7, o ômega é 2π sobre o período. Lembrando que a unidade do sistema internacional para o ômega é radianos por segundo. Questão número 10, qual a amplitude da onda? Lembra-se da definição? É o deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio. Portanto, é a altura de uma crista ou a profundidade de um vale. Uma medida ou outra fornece a amplitude. Voltando lá, devagarinho, para você não ficar tonto, veja lá. Então aí, ó. Tá vendo? Você tem um indicador aqui de 5 centímetros, é exatamente a altura da crista da onda. Por definição, essa é a medida de quem? Da amplitude, claro, né? Essa não tem nenhuma dúvida. Questão número 11. Grandeza muito importante que nos permite classificar as ondas em várias aplicações. O chamado comprimento de onda é o lambda. O que é o comprimento de onda? Você pode pensar no comprimento de onda, é a definição física mais simples, como sendo a distância, o percurso efetuado pela onda em um período. Ora, mas em um período ocorreu uma oscilação completa da fonte e se produziram uma crista e um vale. Portanto, o comprimento que aloja, que abriga, que compreende a extensão de uma crista em um vale é, naturalmente, o lambda. Então, voltando lá de novo na nossa imagenzinha da foto da onda no instante 0,6 segundos, imagem 2, veja lá. Então, temos aqui uma crista, um vale e uma crista completa. Durante esse percurso, ocorreu uma oscilação da fonte. Por definição, é o comprimento da onda. Podemos medir o comprimento da onda também, como nós indicamos lá na videoaula, como sendo a distância entre dois picos, duas cristas consecutivas. Essa distância é lambda, ou o comprimento que abrange um vale e uma crista. Portanto, se você contar aqui quantos lambdas nós temos, um lambda, 2, 3 lambdas, né? 3 comprimentos de onda. Em um total de percurso de quanto? 24 centímetros. Portanto, 3 lambda em 24 centímetros. Qual é o lambda? Descobriu-se facilmente. Tá? Então, tendo o diagrama da onda, é muito fácil contabilizar qual é o seu comprimento. Questão número 12. Velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo. Lá na videoaula, nós deduzimos a relação fundamental entre velocidade de propagação, comprimento de onda e a sua frequência. V igual a lambda vezes F. Portanto, você já tem esses parâmetros. Frequência já foi calculada no item anterior, nesse último agora o lambda, então lambda F é a velocidade. Muito bem? Claro que a unidade da velocidade dependerá da unidade do comprimento de onda. Se o comprimento de onda estiver em centímetros, a velocidade será em centímetro por segundo. Se estiver em metro, metro por segundo e assim por diante. Portanto, essa aqui é a aplicação direta da relaçãozinha fundamental lá dos parâmetros da nossa onda. V igual a lambda F, não se esqueça. Questão número 13. Supõe agora que a partir de determinado instante, mantendo-se a mesma tração na corda, a frequência do movimento do oscilador seja aumentada e passe a ser de 20 Hz. Nesse caso, o que vai ocorrer fisicamente com as grandezas da nova onda produzida? Né? Nós passamos até agora uma frequência maior
do movimento de oscilação da fonte. Isso também nós comentamos lá na videoaula. Ou então, se você utilizar a relação fundamental, V igual a lambda vezes F, você pode fazer a previsão, né? Temos 3 fatores. Qual deles se modifica? A frequência se modificando vai alterar qual deles? Nós comentamos detalhadamente na videoaula. Lembre-se que a velocidade de propagação de uma onda, nesse caso, numa corda, depende apenas de quem? Do material da corda, da densidade linear de massa desse material e da tração. Eles foram modificados? Não foram. Veja aí no enunciado. Mantendo-se a mesma tração, e é a mesma corda. Portanto, a velocidade da onda certamente não vai se modificar, né? Portanto, quem irá se modificar? O comprimento dessa onda, nova onda gerada. Assim como a gente mostrou lá na videoaula. Então tá aí, questãozinha número 13, teórica respondida, né? Questão 14, considerando-se a propagação de uma onda mecânica gerada por uma fonte em determinado meio elástico, veja lá, isso que eu acabei de comentar. Relação fundamental, V igual a lambda F. Quais são os fatores dependentes e de que eles dependem? Né? Número 1, a velocidade da onda depende da frequência da fonte, ou seja, quanto maior a frequência, maior será a velocidade da onda. Né? Nos problemas e contextos que nós estamos trabalhando, nós vamos admitir que a velocidade da onda é função apenas, ondas mecânicas, das propriedades do meio, como eu acabei de dizer. Então, somente mudando as propriedades do meio em que a onda se propaga é que nós vamos mudar a sua velocidade. Comprimento de onda inversamente proporcional à frequência, lembra-se? Lambda igual a V sobre F. Comentamos na videoaula. Número 3, a velocidade de propagação da onda depende exclusivamente das propriedades físicas do meio. Propriedade fundamental, importantíssima, que nós acabamos de ressaltar. Né? Então, aí você vai fazer o julgamento dessas 3 afirmações com base nisso que acabamos de comentar. Enunciado para a questão 15, essa que vocês tinham que pensar um tiquinho mais, né? Um oscilador mecânico é empregado para produzir ondas transversais na superfície de um líquido homogêneo contido em um tanque. O esquema seguinte apresenta o perfil de 3 ondas A, B e C, veja lá, produzidas em 3 experimentos distintos por este oscilador. Todas elas na superfície do mesmo líquido, mantido sempre nas mesmas condições físicas. Essa é a informação mais importante desse enunciado, não é? Essas 3 ondas foram produzidas em situações distintas, experimentos distintos. Suponhamos que primeiro o oscilador produziu a onda com perfil A. Em seguida, modificaram-se os parâmetros de funcionamento dele e ele produziu a onda com perfil B. E num terceiro experimento, ele produziu a onda com perfil C. Todas essas estão se propagando na superfície do mesmo líquido e, olha lá, mantido nas mesmas condições. O que nós acabamos de enfatizar, a velocidade de propagação da onda será naturalmente, pelas condições físicas que nós acabamos de descrever, a mesma para as 3 ondas. O que vai se modificar? O que nós vemos na imagem. O que difere uma onda de outra inicialmente? O seu comprimento. Né? É evidente que a onda A tem um comprimento, a onda B tem outro comprimento e a onda C um comprimento também diferente dos 3 primeiros. Ou seja, cada uma tem o seu lambda. E como descobrir o lambda de cada onda? Veja aqui. X centímetros, nós temos uma escala variando de 3 em 3 centímetros, que permite a você, até 27, contar o comprimento de onda diretamente. Lembra-se? O comprimento de onda pode ser avaliado como a extensão que engloba um vale e uma crista consecutivos. Então, é fácil de identificar. Veja lá. Para a onda A, meio lambda, uma crista e um vale. Olha só. Então, toda essa extensão aqui é o comprimento de onda da onda A. Onda A vem até aqui, certo? Então, uma crista e um vale da onda A. Então, todo esse comprimento de onda lambda A. Para a onda B, veja lá, acompanhe o perfil da onda B. Uma crista e um vale, completando-se aqui.
Então, essa extensão é o comprimento de onda da onda B. E, finalmente, da onda C, acompanha o perfil, uma crista e um vale até aqui, até esse ponto. Então, essa extensão é o comprimento de onda da onda C. Com essa inspeção direta, veja lá. Primeira pergunta, qual a amplitude de cada onda? A amplitude, como você já deve saber, é o deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio. Ou seja, pode ser medido como a altura de uma crista. Então, veja lá. A altura da crista A, altura, direção Y, para a gente medir, 4 centímetros. A de B, e você vai medir também diretamente a de C, com a escala no eixo Y. Bem direto, bem tranquilo. Item 2. Sabendo que a frequência da onda A produzida foi 2 Hz, determine qual a velocidade de propagação e o comprimento de onda e a frequência da onda B, e o mesmo para a onda C. Lembre-se que eu acabei de comentar o lambda de cada onda. O lambda é a extensão que engloba uma crista e um vale. Então, os lambdas você acha aqui ao longo do eixo X. Então, é possível saber o lambda A, B e C. Então, veja que esses itens aqui você já conhece. O lambda B e o lambda C, por inspeção direta lá da figura, certo? O que mais? Foi informado que a frequência da onda A é 2. Sabendo o F e o lambda, você descobre quem? A velocidade da onda A. V lambda F. Então, conhecido aqui o valor de VA. E qual a propriedade que eu chamei a atenção no enunciado? Veja aqui. Todas as ondas foram produzidas na superfície do mesmo líquido, mantido sempre nas mesmas condições iniciais. Isso garante o quê? Que todas as ondas, ao se propagarem, terão a mesma velocidade. Portanto, se você já sabe qual a velocidade da onda A, você já sabe qual a velocidade da B e da C. Será a mesma. Muito bem? Então, com isso, você terá respondido esses dois itens. Ah, mas ele pergunta também qual é a frequência da onda B. Ora, se eu sei a velocidade da onda e o seu lambda, eu sei o F, não é? O mesmo vale para a onda C dessa questãozinha final da nossa atividade, que é a questão número 15. Muito bem? Então, agora é hora de você terminar, conferir quem ainda não enviou o formulário e cumprir o nosso prazozinho, que é exatamente hoje. Muito bem? Então agora é hora de deixar o seu like, compartilhar com os colegas e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima live e bons estudos!